Olá. E qual o passo seguinte dentro do planejamento estratégico? É isso que vamos abordar agora. As guerras tinham muitos espiões. Os espiões, eles informavam as forças de como as tropas do inimigo estavam se movimentando, que informações ele podia passar para que facilitasse o acesso ao território, qual a posição de chegada das tropas naquele território para poder fazer a ocupação da melhor forma possível. Na modernidade, nós temos o drone. O drone é usado pelos países que pretendem, por exemplo, fazer uma guerra, fazer uma ocupação. Muitas vezes o drone é usado, inclusive, para observar de cima, né, o movimento das tropas ou dos armamentos que estão sendo construídos. Então, assim como o espião na antiguidade, nós temos o drone na atualidade, nós precisamos, então, compreender de que o cenário onde a coisa vai acontecer, no caso o nosso planejamento de campanha eleitoral, é importante ser bem analisado. Para isso, esse passo que nós temos agora é estabelecer o cenário que nós vamos atuar. E esse cenário, ele precisa ser muito detalhado, porque ele nos remete para a possibilidade de intervir nesse cenário, seja nos prevenindo, seja intervindo para que esse cenário vá para a melhor situação, a situação que nos favoreça. Então, portanto, esse é um momento importante de estabelecer os cenários. E como eu faço esse processo? Esse cenário é importante que quem coordena faça as perguntas corretas para que a gente possa identificar os movimentos de cada um dos agentes, dos atores que estão nesse cenário. Num quadro de guerra, seriam as tropas e o movimento dos principais agentes que comandam essas tropas. No caso da nossa campanha eleitoral, são aqueles agentes individuais ou coletivos que vão atuar e como eles poderão ou deverão se comportar durante o processo. Há diferentes técnicas para se estabelecer o cenário aonde a candidatura vai se realizar. Eu prefiro usar sempre uma tabela, e essa tabela deve ser organizada da seguinte forma: o agente político, depois o cenário mais provável, depois o cenário do que é possível e, por fim, o cenário do menos provável. Vamos estabelecer aqui um regramento para cada um deles. Primeiro nós devemos preencher a coluna do agente, ou seja, aquele indivíduo ou aquela organização que possivelmente vai intervir no processo eleitoral e que pode atingir a sua candidatura, ou a candidatura de vereador ou de prefeito, tanto faz, né? Então eu posso colocar pessoas que têm um grau de importância e uma abrangência maior, ou eu posso colocar uma organização, um partido, por exemplo, que pode interferir negativamente ou positivamente no processo eleitoral. Então, depois de eu preencher todos aqueles que são considerados agentes individuais e agentes coletivos, que pode ser partido, os coletivos, né? Os agentes coletivos que podem ser partidos, políticos, sindicatos, associação de moradores, enfim, qualquer organização, assim como também os agentes individuais. Depois que eu terminar, então, a lista de todos eles, eu passo para começar a estabelecer como cada um desses
vai se movimentar durante o processo eleitoral. Então, eu parto para aquele cenário mais provável. Aquilo que provavelmente aquele agente vai ter como prática ou vai se comportar durante o processo eleitoral. É claro que isso demanda uma discussão, porque vai depender muito do grau de informação que o grupo vai ter. Então, é importante que as informações venham à tona para que eu vá dizendo, ó, esse agente vai se comportar dessa forma no processo eleitoral, aquele agente vai se comportar dessa forma e assim por diante. Feito essa parte, então nós vamos para a coluna seguinte, que é possível que este agente se comporte dessa forma. Ou seja, não é o mais provável, mas é possível que ele tenha determinado comportamento. E mais uma vez, a gente vai passar toda a lista dos agentes. Porque a gente pode fazer uma previsão do que é mais provável, mas alguma modificação na conjuntura pode alterar e ele mude de comportamento durante o processo eleitoral. Então, é a coluna ali do é possível também que esse agente se comporte desta forma. E a gente vai preenchendo didaticamente a partir da discussão. Terminada essa coluna, nós passamos para a coluna seguinte. É a coluna do pouco provável. É possível também, mas é muito difícil que esse agente ou aquele outro se comporte dessa forma. E também nós vamos passar por todos os agentes individualmente para ver quais seriam as possibilidades de ele se comportar de forma diferente daquela que nós previmos como mais provável, daquela que é possível, ou seja, aquela que é pouco provável, então é a última coluna. É bem verdade que no processo, a experiência me diz isso, que no processo de elaboração, essas colunas se dão de forma horizontal, ou seja, elas vão se organizando de acordo com os agentes, né? Então, muitas vezes eu não faço uma coluna só, eu já preencho as três. O agente tal, o candidato fulano de tal, é mais provável que ele se comporte assim, é possível que ele se comporte assado e é pouco provável que ele se comporte dessa outra forma. Então, aí a gente preenche de forma horizontal. Isso depende muito do grau de conhecimento do grupo e o quanto que ele tem unidade sobre esse tema. Então, tanto faz o preenchimento de forma vertical dos cenários, assim como pode ser também da forma horizontal. O importante é que esse cenário seja o mais preciso possível. E desta forma, nós vamos concluir em que agente nós podemos interferir, em qual agente a gente pode se prevenir pelo que vai acontecer do mais provável, ou seja, nós podemos interferir na conjuntura nós podemos interferir na conjuntura e assim podemos eventualmente mudar os cenários para uma situação mais favorável para a nossa candidatura, que pode ser uma ou outra coluna, tanto faz. Mas é importante que a gente tenha esse mapeamento para a gente não ser pego de surpresa. Numa guerra, a pior coisa que tem é ser pego de surpresa num determinado momento. Portanto, se nós já sabemos que isso vai acontecer, a gente pode, de forma preventiva, nos prepararmos para enfrentar aquela situação ou estabelecer uma ação para interferir naquele agente para que não venha a se realizar o pior cenário para nós. Mas a pergunta que fica é, então, e agora que nós já temos os cenários, o que nós fazemos com os cenários?